Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje nossa lição de número 9 e o nosso tema é o conhecimento de Deus que conduz ao crescimento espiritual. Infelizmente hoje as pessoas querem Deus, mas não querem conhecer a Deus. As pessoas querem Deus, mas não querem estar com Deus, porque estar com Deus demanda responsabilidade. Então hoje, na lição, nós vamos ver como o apóstolo Paulo, ele falando para aquelas pessoas que estavam se distanciando da igreja, como eles deveriam fazer. No nosso texto do dia, que está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo fala, olha, graça seja multiplicada, seja muito mais ainda do que aquilo que nós às vezes precisamos, ou que nós precisamos. Então nós temos que ter a consciência que nós precisamos conhecer a Deus. E a nossa síntese, a fé no Senhor Jesus Cristo e o conhecimento dele, que levam ao conhecimento espiritual, impulsionam os crentes a fazerem a diferença no mundo e perseverarem até o final. Quem não conhece a Deus não consegue resistir aos padrões e aos modismos mundanos. Então, quem não conhece a Deus não consegue resistir a toda oferta de pecado. Então veja que o conhecer a Deus, o desejar conhecer a Deus tem que estar em nós, tem que ser como nós estivemos respirando. Claro, irmãos, às vezes a gente está mais fraco, a gente está mais entusiasmado, mas o desejar estar em Deus tem que ser uma prática constante na nossa vida. O nosso texto bíblico que está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 ao 11, como nós já lemos o 11, o 2, nós vamos ler o 3. Isso como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Mas nós falamos de conhecimento, mas nós conhecemos mesmo? Queremos conhecer a Jesus? Queremos conhecer esse Deus Todo-Poderoso? Se nós queremos conhecer a Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é ler a sua palavra e orar. Será que a gente está fazendo isso? Porque aqui no versículo 8, por quê? Se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, não estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa é essa, meus irmãos? São coisas boas? Claro. Se a gente deixar as coisas boas fluir na nossa vida, a gente vai ter coisas boas dentro de nós. O que é coisas boas? É a presença de Deus. Mas se a gente não deixar as coisas boas fluírem na nossa vida, o que vai ser de nós? Então veja que o apóstolo Pedro aqui escrevendo, o que ele estava dizendo? O que aumenta na sua vida? Será que é a temperança? O que aumenta na sua vida? Será que é a piedade? Ou será que são as coisas da nossa vida? Hoje a gente está vivendo, nós somos pessoas ociosas. E aqui no versículo 9, pois aquele que não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. O que? A temperança, a mansidão, a presença de Deus. Se não há isso, a pessoa é cega, a pessoa não sabe para onde vai. Qualquer um leva ela, porque ela é uma pessoa cega, ela não sabe para onde ela está indo. Ela não sabe, ela pode ser uma pessoa surda, não sabe o que ela está ouvindo. Mas nós temos que estar o quê? Perceptíveis às questões de Deus. Então, jovem, saiba que se você não conhecer a Deus, você vai estar conhecendo outras coisas, porque nós sempre estamos conhecendo alguma coisa. E se a gente não investe o nosso tempo em conhecer a Deus, nós estamos gastando o nosso tempo em conhecer outras coisas. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Por quê? Fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Então a gente não vai tropeçar. As dificuldades vêm para todos, as ofertas de fazer aquilo que desagrada a Deus é para todos. Porém, todas essas coisas nós vamos ter deleite em Deus. E essas coisas não vão fazer nós tropeçarmos. Não que a gente não peque, mas tropeçar, que é tropeçar e cair. Isso, com certeza, a gente vai estar desejosos de estar em Deus, a gente não vai ter tempo para pensar nessas coisas. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai ser concedido para nós. Por que vai ser concedido para nós? Porque Deus está nos concedendo. E através da sua misericórdia que está sendo nos concedendo, porque a gente já conhece a Deus, a gente quer Jesus, a gente quer estar com Jesus. É como eu vou usar um exemplo simples. Às vezes a pessoa um casal que se torna um casal se começa a dialogar na internet, não vê a hora de se ver, de estar junto, porque está ali conhecendo outra pessoa. Se a gente não está nesse desejo de conhecer Jesus, a gente não quer estar com Jesus. Essa é a verdade. A pessoa não vai querer estar com Jesus porque não quer conhecer Jesus. Como é que quer estar com Jesus? Ela quer estar com Jesus porque para não estar com outra pessoa. Então veja
ou com outro ser, né? Então veja que o conhecer Jesus tem que ser uma coisa natural de nós. Nossa introdução. Nesta lição começaremos o estudo da segunda carta de Pedro, documento no qual o apóstolo adverte sobre os perigos das heresias e dos falsos mestres da época. Eu não vou ler mais não, para nós ganharmos tempo para poder falar mais. Olha, o que acontece? Hoje nós vemos o quê? Muitas ilusões dentro da igreja. Muitos pastores, ministros, bispos, apóstolos iludindo o povo acerca das coisas do conhecimento de Deus. Acha que conhecer a Deus é quando Deus te dá um carro, quando dá uma casa, quando Deus dá um bem material, mas conhecer Deus não é isso. Conhecer a Deus é ter bênçãos espirituais, é ter uma bênção, adquirir bênçãos espirituais. Mesmo que a gente não for rico, não tiver tudo o que nós desejamos ter e precisamos, nós temos comunhão com Deus. Então essas bênçãos espirituais, isso que nós temos que desejar. Tópico 1. A suprema importância de conhecimento de Deus, refutando o gnosticismo. Em sua segunda epístola, Pedro dá ênfase a especial conhecimento de Deus naquele contexto com o gnosticismo, havendo distorcido o significado do saber, introduzindo sérias heresias no cristão. Era necessário um ensino cuidadoso e fundamentado para refutar a filosofia gnóstica. Em outras coisas, os gnósticos acreditavam possuir um conhecimento da origem mística. Para eles, a salvação vinha por meio do conhecimento, basicamente pela capacidade intelectual e pelo autoconhecimento. Não é só isso que o gnosticismo falava. Porém, o gnosticismo ele estava levando as pessoas a acharem, distorcendo a palavra de Deus, né? Hoje nós temos até acerca da numerologia dentro da igreja, que no caso isso é uma coisa da cabala, mas veja que isso são heresias que foram entrando dentro da igreja. São doutrinas que entram dentro da igreja. Doutrina, irmãos, não é usos e costumes. O irmão não pode usar saia e a irmã não pode usar calça, não sei o que, né? É aquela coisa. Isso é usos e costumes. Doutrina em que a igreja está baseada para crer em Deus, né? Essa é uma base doutrinária. Então, alguns hoje, infelizmente, têm as suas bases doutrinárias em doutrinas pequenas, em doutrinas que não têm fundamento. E o gnosticismo foi uma forma de eles trazerem para o povo uma certa intelectualidade, nossa, né? E hoje nós vemos que ainda tem muitos agnósticos e agnósticos também. Porém, aqui foi uma forma de eles tiveram para deturpar acerca do ensino correto das escrituras. Então hoje nós temos a teologia da prosperidade, nós temos algumas linhas teológicas que deturpam acerca da palavra de Deus. E o gnosticismo era uma delas. O conhecimento de Deus. Contraposto a tais heresias, Pedro diz que a graça e a paz são multiplicadas pelo conhecimento. O conhecimento de Deus, meus irmãos, não é que Deus vai chegar um dia, nós vamos estar sentados na nossa sala, a gente vai encontrar ele na rua, pai, prazer, eu sou fulano de tal, o Senhor é Deus, muito prazer. Não é isso, irmãos. Conhecer a Deus é dia após dia. Nós não conhecemos a Deus de vê-lo pessoalmente, nós conhecemos a Deus de senti-lo e também de ele abrir a nossa mente e os nossos olhos para as coisas espirituais, termos paz, termos a presença de Deus. Nós vamos adquirindo experiências com Deus, nas dificuldades, nas situações boas, e a gente vai adquirindo essas experiências. Aqui no tópico 3, na parte 3, conhecimento para a vida e piedade. Quem conhece a Deus tem uma vida piedosa. Quem conhece a Deus deseja o que? Fazer o bem. Quem conhece a Deus deseja cada dia mais alegrar a vida dos outros, não apenas para si, mas sim faz para o outro. Então quem está em Deus, quem deseja a Deus, é isso que faz, tem uma vida piedosa, que sempre está fazendo bem. Porque aqui no 2, a vocação celestial e as preciosas promessas, chamados por Deus. Todas as bênçãos espirituais são alcançadas mediante o conhecimento íntimo daquele que nos chamou. Ou seja, conhecer a Deus, Deus vai se apresentar para nós de uma forma magnífica. Não é, meus irmãos, que a gente vai conhecer a Deus e aí o Deus vai apresentar o céu para nós. Olha, como eu te conheço, já vou te levar para onde você vai. Não é isso, irmãos. Conhecer a Deus, as Escrituras, elas se abrirem para o nosso entendimento. Conhecer a Deus, e nós temos facilidade para lidar com as coisas dessa vida. E temos o entendimento que não é tudo aqui é passageiro, tudo aqui passa, a vida é assim mesmo. Porém, com Deus nós somos eternos. Em Deus nós temos a eternidade. Isso é conhecer a Deus e estarmos seguros, porque se nós fecharmos os nossos olhos para essa vida, nós vamos abrir na eternidade, no céu.
Parte 2. Grandíssimas e preciosas promessas. Deus não nos deixa desamparado e sem direcionamento na longa caminhada cristã. Então, quando nós conhecemos a Deus, as dificuldades vêm e a gente sabe, irmãos, nós sabemos que nós não estamos sozinhos, nós estamos sendo amparados e guardados em Deus. Essa é a nossa maior bênção. Então, o homem, ele tem essas promessas como? A promessa ela se materializa. Se materializa, não. Ela se evidencia como? Quando a gente sente que o cuidado de Deus é em nossa vida, quando nós sentimos que nós estamos conhecendo a Deus e buscando a Deus, e nós sentimos esse cuidado de Deus na nossa vida, isso é conhecer a Deus. Porque quando a gente conhece a Deus, a gente sabe que Ele não vai nos deixar desamparado. Porque a gente o conhece. Agora, quando a gente não conhece a Deus, a gente acha que qualquer coisa da nossa vida é motivo para desespero. E quando nós conhecemos, claro, a gente pode ter, ó, Senhor, o que vai ser, mas não entrar num desespero. Nós ficamos, às vezes, meio triste e tal, porque nós somos seres humanos, mas não entramos em desespero. Parte 3. A fidelidade de Deus à sua palavra. Quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos que Deus, ele cumpre com a sua palavra. Porque aqui, ó, podemos confiar na palavra empenhada de Deus, pois temos a firme convicção de que ela não volta vazia. Então ela vai fazer o quê? Ela fará aquilo que lhe apraz. O que lhe apraz? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados pelo seu decreto. Essa questão de amar a Deus e ser chamados pelo seu decreto e todas as coisas contribuírem bem, não vai deixar o cliente passar prova, não vai deixar o cliente passar por frustração, não vai deixar o cliente passar por dificuldades. Não, meus irmãos, o cliente não está imune às dificuldades dessa vida. Porém, todas as vezes que ele passar por dificuldades, ele sabe que há um Deus que cuida dele, que está com ele, que abençoa ele, que sustenta ele. Essa é a nossa segurança, essa é a fidelidade de Deus na sua palavra. A fé é crescente e frutífera. Crescer requer diligência. Embora a vida cristã seja o resultado da graça de Deus, não somos isentos da nossa responsabilidade humana. Qual que é a nossa responsabilidade humana? A gente quer conhecer a Deus. O que nós temos que fazer? O que é colocado para nós fazermos se nós queremos conhecer a Deus? Ler a sua palavra. Ouvir acerca do seu reino, indo na igreja, ouvindo hinos que falam, engrandece a sua majestade, orando, falando com Deus, dialogando com Deus. Orar, meus irmãos, não é ficar pedindo, Deus, eu preciso, não é uma lista de petição. Orar é um diálogo. Orar, você vai conversar com Deus, você fala e também ouve, não da forma que o homem fala para nós ouvirmos, mas sim da forma que Deus fala. Quando Deus fala, nós sentimos, não é um sentimento, não é aquele sentir de uma forma que Deus está tocando em você. Olha, eu estou tocando em você para você saber. Se dois toques, Senhor, é sim. Um toque é não. Não é isso. Nós temos o entendimento de conhecer aquilo que Deus está falando aqui na nossa mente. É isso que Deus quer que a gente faça. É isso que Deus quer que a gente coloque em prática. Então requer o quê? Requer responsabilidade. Desenvolvendo as virtudes cristãs. O que devemos acrescentar à fé? Primeiro, a virtude. No grego, a arete podia significar excelência, bondade e até mesmo bravura. Então, como é que a gente desenvolve essa virtude? Em Deus. Porque se a gente desenvolver a virtude em nós mesmos, nós vamos ser, eu posso, eu faço, eu consigo, eu sou. Não. Mas quando a gente cresce com a nossa virtude em Deus, nós somos humildes, nós somos pacientes, nós estamos confiando naquele que tudo pode, aquele que tudo vê e aquele que tudo sabe. Deixando de ser estéril. O que é uma pessoa estéril? Uma pessoa que não consegue produzir, que não consegue dar filhos, né? Então nós vamos deixar de sermos pessoas que têm essa questão de ser uma pessoa histérica, né? Que fala estéril, né? Na medida em que desenvolve tais virtudes e crescer espiritualmente, o cristão deixa de ser estéril e inútil. Aqui ainda vai usar uma palavra mais forte, inútil. Mas quando a gente está em Deus, quando a gente deseja conhecermos a Deus, a gente sabe que há necessidade de outras pessoas conhecerem a Deus, de outras pessoas estarem em Deus. Então é necessário que a gente pense nisso, estar em Deus, buscar em Deus, falar com Deus. Isso é necessário para as nossas vidas. E agora a nossa conclusão. Como foi possível aprender nessa lição o conhecimento de Deus? Não é algo abstrato e teórico, nem fruto de algum tipo de misticismo. É o resultado do nosso relacionamento íntimo e experiencial com Ele. Todavia, este conhecimento precisa aumentar continuamente. Por isso, somos instados a conhecer e a prosseguir conhecendo ao Senhor.
Na medida em que crescemos na fé, desenvolvemos virtudes de uma vida cristã genuína e frutífera. Então tudo é o tempo. Nós temos que conhecer a Deus, que automaticamente nós vamos dar fruto para o seu reino. Então esse tem que ser o desejo do nosso coração, darmos frutos na presença de Deus, darmos frutos em conhecer a Deus. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais nós vemos a necessidade de conhecer. Nós nunca vamos saciar em conhecer a Deus, porque alguns dizem até que no céu nós vamos ter muitas perguntas para fazer para Deus, a gente vai ficar tão abismado que haverá resposta, mas a gente nunca vai se cansar de conhecer a Deus, até mesmo quando a gente estiver com Ele na eternidade. Então, conhecer a Deus nunca é limitado. Eu já li a Bíblia uma vez inteira, para mim já tá bom. Não. Se lê a Bíblia uma vez, lê a segunda, lê a terceira, lê a quarta, lê a quinta. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você lê um versículo, quanto mais você lê uma passagem, mais o seu conhecimento vai sendo adquirido que a presença de Deus, e mais Deus vai abrindo a nossa mente. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz. Deus te abençoe.